Olá, gente. Vamos para a aula de revisão. Então, vou começar a aula aqui. Primeira questão. Dos hidrocarbonetos abaixo são hidrocarbonetos aromáticos ou antiaromáticos? Então, vamos revisar aqui. Hidrocarbonetos é o assunto. Hidrocarbonetos. Bom, para saber se é ou não hidrocarbonetos, primeiro você precisa saber o que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto que apresenta uma estrutura fechada, uma estrutura planar, onde todos os carbonos são do tipo sp2 e segue a regra de Hunkeler, do qual o valor de N tem que ser inteiro. E se a quantidade de ligações dupla for par, esse aromático ele é antiaromático. E se a quantidade de ligação dupla for ímpar, antiaromático. Lembrando que para o composto ser aromático, ele tem que seguir todos esses três critérios. Por exemplo, esse que é o mais famoso dos compostos aromáticos, que é o benzeno. Ele é fechado? Ele é fechado. Ele é planar? Não sei, vamos saber. sp2, 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 sp2. Todos sp2. Ele é planar. Atende à regra de Hooker? Sei lá, vamos saber. Fórmula 4n mais 2, que é igual a π. Para cada ligação dupla, eu tenho 2π. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, que é igual a 6. N, que é igual a 6 menos 2 dividido por 4. N, que é igual a 4 dividido por 4. N, que é igual a 1. Número inteiro aromático. É aromático ou antiaromático? Sei lá, vamos saber. Quantas ligações duplas eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 ligações duplas. Eu tenho 3 ligações duplas, é ímpar. Então, ele é aromático. Próximo exemplo, para vocês entenderem. Se eu tenho esse cara aqui. Aberto ou fechado? Fechado. Vamos ver se ele é planar. Carbono A, B, C e D. Carbono A, B, C e D. Carbono A, você tem ligação dupla? Tenho. sp2. Carbono B, você tem ligação dupla e simples. Eu considero a dupla. sp2. Carbono D, dupla e simples. Considera a dupla. sp2. Carbono B, dupla e simples. Considera a dupla. sp2. Todos sp2. Então, ele é planar. Vamos ver se atende a regra de Huckler. Tem que ser inteiro. 4n mais 2, que é igual a π. Cada π, 1. 1, 2, 3, 4. Ou seja, mais 2, que é igual a 4. Que é igual a 4 menos 2. 4n, que é igual a 2. N, que é igual a 2, dividido por 4. Vai dar meio. Ou seja, não é aromático, pois o número N não é inteiro. Então, esse caba não é aromático. Apesar de atender as duas regras, essa terceira regra aqui não atende. Não aromático. Certo? Bom, então, essa é a grande diferença. Tem que ter N inteiro. Então, não deu inteiro, não deu inteiro. Então, agora vamos para a questão, seus abestalhados. Micanos, meus amores. Ó, eu tenho aqui seus abestalhados, não, seus abestados. 2, 3 e 4. Então, carbono 1, você tem ligação
Dupla simples, dupla simples, 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 simples. Então, você não é aromático. Tem que ter alternância de ligação dupla. Por quê, professor? Vamos lá. A, carbono B, carbono C, carbono D, carbono E, carbono F, G e H. Carbono E, A, você tem ligação dupla e simples, sp2. B, dupla e simples, sp2. C, simples e simples, você é sp3. Está vendo? Então, o 1 não é aromático, o 2 também não é aromático, o 3 também não é aromático. Por quê, professor? Porque, ó, ligação dupla, simples, 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 simples. Aqui, dupla, simples, simples. Então, não é. Agora aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Todos são sp2. Ele é fechado e atende à regra de Hooke, que é 4n mais 2, que é igual a π. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4n, que é mais 2, que é igual a 6. 4n mais 2, que é igual a 6, repetindo, né? 4n, que é igual a 6, menos 2. 4n, que é igual a 4. N, que é igual a 4, dividido por 4. N igual a 1. Número inteiro, esse cabo é o aromático. Então, o único aromático é esse cabo aqui. Vamos para a próxima questão. Dados compostos aí, é correto afirmar que essa é uma molécula aromática. Mas tetravalente, o aromático é tetravalente. Tetravalente é o carbono, que liga-se a 4, não composto aromático. Então, falso. Amuleno policíclico, falso. Por quê? Policíclico é que tem 2 ou mais anéis aromáticos. Policíclico. Então, aqui é monocíclico. Ó. Policíclico, monocíclico. Então, aqui é monocíclico. Monocíclico. Tá? Falso. Não possui anel aromático. Falso também. Possui sim. Olha o anel aromático aqui. Ó. Olha o anel aromático aqui. Ó. Falso. Formado por 2 anéis aromáticos. Falso. 1. Apresenta um anel na sua estrutura. Verdadeiro. Letra E. Próxima questão. Indica as funções aí dos compostos. Vamos trabalhar funções. 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 Vocês são funções oxigenadas. Ou seja, tem oxigênio. Vamos dividir por grupos. Das funções oxigenadas, eu tenho o que tem a hidroxila, OH. Quem são? Álcool, enol, fenol. Todos têm hidroxila em sua estrutura. Álcool, OH em sua estrutura. Enol, OH em sua estrutura. E uma ligação dupla ligado a esse OH. Ou aqui, ou aqui. Importante é que o carbono ligado ao OH seja insaturado. Fenol, um anel aromático ligado ao OH. Benzeno ligado ao OH. Fenol. Então, essas são as 3 funções oxigenadas que apresentam hidroxila. Agora, vamos às funções oxigenadas que não apresentam hidroxila, mas apresentam a carbonila. São eles: aldeído e cetona. Aldeído, dupla OH. Cetona, dupla O. Veja, então, que apresentar carbonila, ó, no aldeído, no final, cetona, no meio. Veja que o aldeído é dupla O, hidrogênio. A cetona é dupla O ligada a um carbono secundário. Mas se eu quiser juntar os dois, OH e dupla O na mesma estrutura. Se eu quiser juntar esses cabos aqui. Aí eu tenho uma terceira, um terceiro, que é o ácido carboxílico. Ou seja, dupla O e OH, na mesma estrutura. Bom, e agora eu tenho um grupo que só tem o oxigênio. Vou botar de preto.
Em quem são, prof? 2. Eu tenho o éter e o éster. Éter tem um oxigênio entre 2 carbonos. Éster tem uma ligação dupla, o oxigênio e um carbono. Então, OH, álcool, enol, fenol, dupla O, aldeído, cetona, dupla O e OH, ácido carboxílico. Apenas oxigênio, éter entre 2 carbonos. Dupla O, éster. Então, vamos identificar agora as estruturas aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho C, dupla O, N e H. Dupla O ligada ao H é o aldeído. Aqui eu tenho OH. OH pode ser álcool, fenol e enol. O OH está ligado ao benzeno, tá? Fenol. Aqui eu tenho OH, álcool, fenol, enol. O OH está ligado a um carbono? Tá. Esse carbono tem ligação dupla? Não. Álcool. Veja aqui agora que eu tenho dupla O. Dupla O pode ser aldeído ou cetona. Nesse caso aqui é cetona. Veja que eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos. Eu tenho um éter. Veja aqui que eu tenho a dupla O e o OH ao mesmo tempo. A dupla O e OH. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é o ácido carboxílico. E o oxigênio entre 2 carbonos, isso aqui é o éter. Certo? Próxima questão. Uai. Foi. Reação. Qual o produto dessa reação? Fácil. O hidrogênio vai buscar o cloro. O hidrogênio, ele busca o cloro para formar HCl, ou seja, ácido clorídrico. E no lugar do hidrogênio vem o metil, que liga aqui no hidrogênio. Que liga no local do hidrogênio. Então, sai hidrogênio, entra o metil, formando o nome do bicho. Será o metil e o nome do benzeno, metil, benzeno. Lembrando que essas são reações de substituição. Dê uma olhadinha estudada sobre reações de substituição. Reações ou reação de substituição. Pode ser, letra A, halogenação. Letra B, nitração. Letra C, sulfonação. Letra D, acilação. Letra E, alquilação. Próxima questão, a quinta questão. Vamos para a quinta questão. Atende a regra de Hooke? Esse caba não atende. Por quê, prof? Olha lá. Vamos botar aqui carbonos, para vocês entenderem. Cada pontinha dessa é um carbono. Vou explicar com calma. Tá vendo? Eu vou chamar esse carbono de A, esse de B, esse de C, esse de D e esse de E. Carbono A, você tem ligação dupla e simples, você é sp2. Carbono B, ligação dupla e simples, sp2. Carbono C, ligação dupla e simples, sp2. Carbono D, ligação dupla e simples, sp2. Carbono E, ligação simples e simples, sp3. Tá vendo? Tem um sp3, não é aromático. Não aromático. O B. Bom, o B é o seguinte, eu tenho carbono A, B, C, D e E. Vem cá, carbono A, B, C, D e E. Carbono A, você é do tipo sp3, ou sp2. B, duplo e simples, sp2. O C, minha gente, tem um negativo aqui, que é um par de elétrons, tá? Tem um par de elétrons aqui, sobrando. Então, isso considera um sp2. Aqui eu tenho um sp2 e aqui eu tenho um sp2. Bom, ele é fechado, tudo sp2, alternância, porque essa dupla desses pares de elétrons livres aqui funcionam também na alternância dessa ligação dupla e simples, formando um anel aromático nessa estrutura. Então, tudo certo. Posso aplicar a regra de Hooke? Pode, professor. 4N mais 2, que é igual a π. Vamos lá. Cada π é 2. 1, 2. Cada π, ó. 1 π.
1, 2, 3, 4. E aqui, ó, essa dupla, 5, 6. 4n mais 2, que é igual a 6. 4n, que é igual a 6 menos 2. N, que é igual a 4 dividido por 4. N é igual a 1. Tá vendo? Deu o número inteiro. Deu o número inteiro. Ele é aromático? É aromático. Quantas ligações? Pi, 1 a 2. Então, ele é um antiaromático, porque o número foi par. Duas ligações duplas, par. Então, é anti-aromático. Ai, meu Deus. Anti-aromático. Próximo. Vamos para esse cabo feio aqui, ó. Par de elétrons, tá vendo? Par de elétrons. Então, funciona da mesma forma. Fechado, todos sp2. Vamos, atende a regra de Huckley? Atende. Então, vamos lá. Vamos ver se deu inteiro ou não. 4n mais 2, que é igual a π. 4n mais 2, que é igual a... Cada ligação dupla é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui, é o π. Então, 4n mais 2, que é igual a 6. 4n, que é igual a 6, menos 2. 4n, que é igual a 4. N é igual a 4 dividido por 4. N é igual a 1. Número inteiro aromático. Mas é aromático ou antiaromático? Sei lá, vou olhar. Ó. Quantas ligações duplas eu tenho? 3 ligações duplas. 3, então, né? 3. Então, é ímpar. Ímpar. Uma ligação, duas ligações, 3 ligações duplas. Então, ele é aromático. Professor, e se for ímpar, é antiaromático. Ou se for par, é antiaromático. Se for ímpar, aromático. Mas tanto aromático como antiaromático, eles têm que ter números inteiros. Então, 4 elevado a n mais 2, que é igual a π. Desse resultado, tem que ser um número inteiro, 1, ou 2, ou 3, ou 4. Aí, depois que for inteiro, você vai olhar a quantidade de ligação dupla. Se for par, antiaromático. Se for ímpar, aromático. É assim que você verifica, tá bom? Meus lindos, maravilhosos, cabeças de acerola. Vamos lá. 2 medicamentos. Eu tenho aí a dipirona e o diclofenaco. O diclofenaco é um poliálcool falso. Poliálcool. O que é um poliálcool? Poliálcool. Poliálcool é um álcool que tem mais de uma hidroxila. Por exemplo, uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. Poliálcool. Se eu tenho uma hidroxila, monoálcool. Primeiro que no diclofenaco nem álcool eu tenho, então falso. O dipirona, que está aqui em cima, amina e cetona. Tem amina? Tem. Amina, certo? Tem amina, tem amina. Mas tem cetona? Não tem cetona. Então, falso. Tem amina e amida, mas não tem cetona. O diclofenaco não possui anel aromático. Falso. O diclofenaco possui anel aromático, sim. Opa, o diclofenaco. Olha aqui. Anel aromático. Peraí. Não possui anéis heteroaromáticos. Isso, verdadeiro. O que é um anel heteroaromático? É um anel que tem um heteroátomo na sua estrutura. Por exemplo, aqui é um aromático sem ser heteroaromático. Aqui é um heteroaromático. Então, veja que eu tenho um heteroátomo aqui na estrutura do anel aromático, do composto aromático. Então, verdadeiro. Não possui. A porção nitrogenada do dipirona é uma amina primário? Falso, é uma amina terciária. Veja que esse N liga-se a 1, 2, 3 radicais. 1 primário, 2 secundário, 3 terciário. Então, não é amina primária, é terciária. As aminas terciárias são aminas que têm 3 radicais. A, B, C, ligado ao grupo do nitrogênio. Então, aqui é falso. Falso, falso. Próxima questão. 7ª questão. Vamos ver o que a 7ª questão diz. Ele quer saber quais as funções que eu tenho aqui. Fácil. Ó. Álcool. Eu tenho aqui dupla O, éster. Aqui escondidinho, ó, oxigênio entre 2 carbonos. Éter.
E o nitrogênio aqui, ó, ligando 1, 2, 3, amina. Então, essas são as funções. Álcool, éster, amina. Então, amina, álcool, éster e éter. Oitava questão. Isomeria. Vamos para a isomeria. Opa. Isomeria. Vou falar da isomeria plana. Ou constitucional, também chamada, né? Constitucional. Para ter isomeria constitucional, é preciso que a fórmula molecular de A seja igual à fórmula molecular de B. É a primeira condição. Feito isso, essa isomeria ela pode ter mesma função ou função diferente. Então, mesma função. Se tiver a mesma função, ou seja, as moléculas apresentarem a mesma função, ou seja, 2 hidrocarbonetos, 2 álcools, dois compostos nitrogenados, mesma função, pode ser isomeria de cadeia, uma cadeia aberta, outra fechada, né? Aqui é aberta e aqui é a fechada. Uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Também pode ser de posição, tá? Eu posso mudar a posição da ligação dupla. Estou dando exemplos aqui, tá? Eu nem estou contando carbono. Posso mudar a posição da ligação dupla? Posso. Posso mudar a posição de grupos funcionais? Posso. Certo? Posso mudar a posição de um radical? Posso. Então, mudou de posição, insaturação, grupo funcional, radical, isomeria de posição. Lembre que tem que ter a mesma função. E eu tenho uma isomeria chamada de compensação, do qual ela acontece com o éter, somente com o éter, no qual esse oxigênio ele muda de posição. Ele muda de posição. Bom, isomeria planar ou de constitucional, mesma função. Então, hidrocarboneto com hidrocarboneto, álcool com álcool, ou função diferente. Função diferente. Aldeído, cetona, né? Então, funções diferentes. Então, eu posso ter isomeria de função e eu posso ter isomeria chamada de tautomeria. Vamos para a questão. Aqui eu tenho uma propanona, então eu tenho uma cetona, terminou com ona, cetona, e terminou com A, um aldeído. Bom, funções iguais ou diferentes? Diferentes. Cetona diferente de aldeído. Então, isomeria de função. Simples assim. Próximo. Já que falando sobre isomeria óptica, lembre que na isomeria óptica, eu tenho dois tipos de carbono, simples assim. O carbono, que é chamado de simétrico, no qual ele apresenta dois ligantes ou mais ligantes iguais, e eu tenho os carbonos chamados de assimétricos, no qual todos os ligantes são diferentes. Quando for assimétrico, asterisco. Dica: se o carbono apresentar 3 hidrogênios simétricos, 2 hidrogênios simétricos, um ou nenhum, poderá ou não ser assimétrico. Vamos para cá. Um primeiro exemplo. Ligação dupla é simétrico. Simétrico. Então, já não pode ser esse. Esse carbono, 2 hidrogênios, simétrico. Esse cara aqui, ligação dupla, simétrico. Esse cabo aqui, 2 hidrogênios, simétrico. Esse carbono aqui, 3 hidrogênios, simétrico. Esse carbono aqui, ligação dupla, simétrico. Restou esse cara aqui. De cima, diferente do de baixo. O radical da minha esquerda, diferente do radical da minha direita. Todos os radicais diferentes, sim. Então, asterisco, eu tenho
um carbono assimétrico. Se eu tenho um carbono assimétrico, meu N é igual a 1, porque N é o número de carbonos assimétricos. Aplicando na fórmula, 2 elevado a N, como N é igual a 1, 2 elevado a 1, que dá 2 isômeros opticamente ativos. O próximo aqui. Esse carbono tem ligação dupla, simétrico. Esse carbono tem ligação dupla, simétrico. Só que esse carbono, ele apresenta um hidrogênio e um hidrogênio. Em cima, o OH, do lado tudo isso, do outro lado tudo isso. Então, esse é assimétrico, esse também é assimétrico. Nesse exemplo aqui, certo? Nesse exemplo aqui, o de baixo eu tenho 2 carbonos assimétricos. Se eu tenho 2 carbonos assimétricos, N que é igual a 2, 2 elevado a N, 2 elevado a 2, que eu tenho 4 isômeros opticamente ativos. E a última questão fala também sobre isso. Dessa estrutura abaixo, quantos tem isômeros opticamente ativos? Vamos lá, por eliminação. Agora isso aqui eu vou fazer um devagarzinho. Vou chamar cada carbono de letra. Carbono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, L. Carbono A, você tem 3 hidrogênios, simétrico. Carbono B, você tem um hidrogênio. Um hidrogênio, então. Se tem um hidrogênio, esse lado é diferente desse. Que lado, o professor fala? Esse lado. Esse lado é diferente desse. Que é diferente desse. Que é diferente disso tudo. Ah, professor. Então, o senhor pega os traços, as ligações. Ó. Tá vendo? Esse liga-se a esse radical, que liga-se a esse radical, que liga-se a esse. Então, tudo isso é radical. Ó. Radical, radical, radical. Isso tudo é radical. E radical. Então, esses 3 radicais, eles são altamente diferentes entre si. Então, se eles são diferentes entre si, esse carbono B, ele é assimétrico. Então, o carbono B, ele é assimétrico. Se ele é assimétrico, asterisco nele. O C, ele tem 3 hidrogênios. Eu vou botar aqui, simétrico. O E, simétrico, 2 hidrogênios. O F, 3 hidrogênios. O I, 3 hidrogênios. O G, 2 hidrogênios. O L, 3 hidrogênios. Bom, sobrou esse, ó. O D tem um hidrogênio, assimétrico. O H tem um hidrogênio assimétrico. O I, um hidrogênio assimétrico. Então, a estrutura tem 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos. Conclusão. 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 4 vezes 4, que vai dar 16 isômeros opticamente ativos. É isso, minha gente. Boa revisão. Estudem, revejam essa revisão, revejam. Beijo.